Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em 1 Samuel. E quando os pastores me desafiaram a esse tema, eu logo pensei na mulher de Provérbios 31, né? Uma mulher cheia de virtudes. Mas quando eu fui orar e buscar ao Senhor, o Senhor me trouxe uma outra mulher, gente. Tremendo. Uma mulher com grandes virtudes e que tinha uma casa imperfeita. Ó que tremendo. Porque ser virtuosa, ter virtudes num lar onde você tem um marido temente a Deus, filhos em sujeição, é fácil. Mas e ser virtuosa, ter características, ter virtudes dentro de um lar, dentro de uma casa, aonde o seu marido não teme a Deus? Então, queria falar com você a respeito da vida de Abigail. E eu descobri algumas características na vida de Abigail, que vocês vão ver comigo, que são virtudes de Deus, que ela ensina como ser esta mulher virtuosa. Então, eu queria que você abrisse o capítulo 25 de 1 Samuel, que fala exatamente sobre a família de Abigail, a casa de Abigail. E no verso 2 fala assim: E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso. Tem algumas versões que falam que ele era abastado. Outras dizem que ele era rico, muito rico. Tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. E estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Era o nome deste homem Nabal. E o nome de sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa. Outras versões diz que ela era uma mulher inteligente e bonita. Tem outras versões que falam que ela era formosa e sensata. É a sua, Marcelo? Formosa e sensata. Porém, o homem era duro. E a minha versão fala assim: ele era duro e maligno. Tem outras versões que falam que ele era mau e... Como? Rude. Mau. Outras dizem que ele era grosseiro. Mas a minha diz que ele era mau, duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Então pensa bem. Ela era uma mulher, ela tinha duas qualidades já de saída. Ela era bonita. Então quando você pensa numa mulher bonita, o que você pensa? Uma mulher elegante, uma mulher que sabe se portar, uma mulher bem cuidada, não é? E ela devia de ser, né? Porque o marido era rico, pensa. Devia de ser, pelo que fala aqui, ele tinha 3.000 ovelhas, não sei quantas mil, fazendeiro. Então imagina a mulher como é que devia de ser. Bem cuidada, bonitona. Mas ela era uma mulher inteligente. A minha versão diz que ela era sensata. Tem outras versões que diz que ela era sábia. E a mulher de Abigail, e as características de Abigail se repete no Novo, porque aqui é o Velho Testamento, Jesus ainda não tinha vindo à Terra. Mas se repete no Novo Testamento, em 1 Pedro, queria que você abrisse, perdão. Em 1 Pedro, capítulo 3. Verso 3 e 4, e diz assim: Os enfeites dela não sejam o exterior,
no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível, traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então pensem bem, uma mulher que reúne essas duas qualidades de saída, ela é bonita exteriormente, e quando abre a boca é uma mulher sábia. Não sábia intelectualmente, porque às vezes tem muita mulher que é sábia intelectualmente, mas que é vazia por dentro. Mas quando é uma mulher que é bem cuidada, exteriormente uma mulher bonita, uma mulher que exala características de uma mulher nobre, de uma mulher sensata, e também é sábia no falar, deixa eu dizer para vocês, é uma obra-prima isso, de Deus. Então, duas características que nós, mulheres, precisamos ter. Primeiro, precisamos cuidar do nosso exterior. Precisamos estar bem, fisicamente. Cuidar de nós. Saúde, atividade física, alimentação saudável, né? Usar uma biju. Já que não dá para usar joia nesses dias, né? Mas apesar que se o marido quiser dar uma joia também, entenderam os maridos? Estão ouvindo o recado? Então, mas uma mulher arrumada, bem arrumadinha, não precisa gastar muito, viu, gente? Mas uma mulher que tem uma aparência que as pessoas admirem. Mas também que quando abre a sua boca, é sábia, é dócil nas suas palavras, como diz em 1 Pedro. É mansa. Isso é uma obra-prima de Deus para a nossa vida. Eu quero isso para mim. Quantas querem? Em nome de Jesus, nós seremos essas mulheres. Amém? Agora, Abigail tinha algumas características de uma mulher virtuosa. E deixa eu só contextualizar aqui esse capítulo 25 de 1 Samuel. Vocês vão, eu não vou ler todo o capítulo, vou destacar alguns versículos dentro dessas características da mulher virtuosa, e porque também eu tenho um tempo pequeno para falar. Mas deixa eu contextualizar. Abigail e Nabal viviam nas suas terras nesse tempo, e vocês vão ver que daqui a pouco vai aparecer um personagem que é Davi. Davi, nesse momento, estava fugindo de Saul, que havia declarado que ia matá-lo. Todo mundo conhece essa história, eu não preciso contar, todo mundo já sabe, todo mundo é conhecedor disso. Então, Davi, com os seus soldados, com os seus homens de guerra, estavam fugindo de Saul. E o que acontecia? Iam pelo deserto. Quando eles encontravam um povoado, o que eles faziam? Protegiam aquele povoado e, em troca, aquele povo oferecia para eles o quê? Guarida e alimentação. E aí fala aqui na palavra de Deus, depois vocês vão ler com calma e vocês vão ver isso, que Davi, quando soube que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas, mandou um de seus servos procurar Nabal e dizer a Nabal: olha, eu e os meus soldados estamos aqui protegendo a sua casa. E gostaríamos que você oferecesse o bem que estamos fazendo para você em troca de comida e de guarida. E esse servo foi e procurou Nabal. E quando ele procurou Nabal, que era um homem duro e maligno, disse o que para aquele servo de Davi? Quem? Davi? Não conheço. Filho de quem? Jessé? Menos ainda. Que? Eu tenho que pagar bem para ele? Ele não fez nada para mim. Isso aqui eu estou contextualizando. Vocês vão ler depois, vocês vão entender mais ou menos isso, tá, gente? Eu não tenho que pagar nada. Não devo nada para esse homem e diga para ele que eu não vou fazer bem nenhum para ele. O servo voltou e levou o recado para Davi. O que Davi falou? Ah, é? Verdade? Então você volta lá e diz para ele que eu vou destruir ele, a sua casa e toda a sua família e todos os seus bens. E o servo volta e fala isso dentro da terra de Nabal, para os servos de Nabal.
E aí começa a entrar então Abigail. Quando ouve tudo aquilo, imagina só, alguém chegar na sua casa e dizer assim, eu quero dizer para você uma coisa. O seu marido, aquele abençoado, disse isso, 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 e agora o Davi disse que vai destruir a sua casa. Pensa. Alguém chegar na sua casa e dizer assim, por causa do seu marido que falou aquilo ali, vai vir destruição para a sua casa, para você e para a sua família. O que você faria? Passo número 1. Socar o marido. É isso? Chamar ele e dizer um monte para ele. Aqui não o quê, gente? São tudo espiritual esse povo, né? Que não o quê? Mulher ainda? O que é que você... Eu já estou até me vendo. Valmir, o que é que você aprontou? Espera aí. Você apronta e agora eu vou sofrer a consequência? Espera um pouco. Mas a característica de uma mulher virtuosa. E vamos ver lá. Primeira característica. Ela é pacificadora e acessível. E no verso de número 14... diz assim, porém um dentre os moços o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo, eis que Davi enviou mensageiros desde o certo a saudar o nosso amo, porém ele os destratou. Todavia aqueles homens têm nos sido muito bom, e nunca fomos agravados por ele, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles, quando estavam no campo. De muro em redor nos serviam, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Considera, pois, agora, vê o que has de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. Ele é um homem duro, que não dá para se falar. Então pensa bem, Abigail devia de ser aquela mulher bonita que ficava dentro da casa dela, não sabia nada que estava acontecendo, nem da tolice que o marido tinha feito. Veio um servo e esse servo anuncia toda a história para Abigail. E diz para ela assim, olha, o que é que você vai fazer agora? Pensa bem, vai vir destruição sobre a sua casa, vai vir destruição sobre a sua família, vai acabar com tudo aqui. Tudo porque seu marido não ouve ninguém, é um tolo. Abigail teve um só pensamento, uma só decisão. Vou pacificar isto, vou trazer paz a esta situação. Primeira característica de uma mulher virtuosa é aquela que é pacificadora e acessível. Ouve primeiro antes de tomar decisões. Pacificadora é a nossa função. É a primeira característica de uma mulher virtuosa. Segunda característica dessa mulher virtuosa é uma mulher de atitude. Quando ela viu toda aquela situação, algumas já até imagino, né? Ia chorar. Pelo amor de Deus, o que vai acontecer agora com a minha casa? Tudo por causa daquele homem que não sabe falar. Outras iam murmurar. Outras iam entrar em depressão. É ou não é, gente? O que você ia fazer? Eu já ia me descabelar do jeito que eu sou. Socorro! O que você ia fazer? Ficar quietinha? Orar? Abigail foi uma mulher de atitude. Leia no verso 18. O que diz a sua Bíblia? A primeira palavrinha. Imediatamente se apressou. Imediatamente se apressou. Não se acovardou diante da situação. Não se descabelou. Não se desesperou. Não adoeceu. Não deu vazão para as suas emoções. Mas foi uma mulher, imediatamente se apressou a fazer o quê? Pegou seus servos, preparou um banquete para encontrar Davi. Olha lá o verso 18. Abigail apressou-se, tomou 200 pães, 2 cordeiros de vinho,
2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos passados, e pôs todo sobre o jumento. E disse aos seus moços: vão adiante de mim, eis que vos seguirei. Fez tudo isso sem o seu marido saber. Pensa, gente. Preparou aquele banquete todo, despachou os seus servos e disse assim: bom, agora eu tenho a estratégia, eu vou orar para que essa estratégia dê certo. Vão adiante que eu irei depois de vocês. Não se acovardou. Não ficou lamuriando. Não ficou reclamando. Não ficou chorando, não ficou prostrada. Não entrou em depressão. Não se achou a pior das mulheres do mundo. Imediatamente tomou uma atitude, teve uma atitude, buscou uma estratégia, orou ao Senhor. Segunda característica de uma mulher virtuosa: ela é uma mulher de atitude. Atitude correta, porque tem algumas que tomam umas atitudes que, pelo amor de Deus. Mas Abigail teve atitude, olhou para a situação e falou: Senhor, o que é que eu vou fazer? Preparou o banquete, enviou os seus servos, tudo isso sem o marido saber. Foi buscar ao Senhor e dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, vou resolver essa situação. Minha casa não vai ser destruída. Mulher de atitude. Quantas vezes dentro da nossa casa há problemas, há situações, há enfermidade, e nós estamos ali, ó. Meu marido que vai orar. Ele que vai buscar Deus. Ele não é o sacerdote, o rei, o profeta, se vira. Gente, tem mulher dizendo isso. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus valoriza a mulher. Nós não precisamos de movimento feminista para sermos valorizadas. Sabe por quê? Porque o pastor Wagner ainda disse isso hoje de manhã. Sabe quem estava perto de Jesus em todos os momentos da vida dele? Mulheres. Então, mulher é uma mulher de valor, é valor. Tem valor. Por isso, se coloque no seu lugar. Se levante diante das situações da sua casa. Vá buscar a Deus. Ouça o que o Senhor tem para a sua vida. Não aceite o que o inimigo propõe para você. Amém? Terceira característica. Eu tenho um ponto aqui, gente. Esse é meu marido. Terceira característica dessa mulher. Ela é uma mulher discreta e sábia. Vê lá no versículo 19. Na parte B do versículo. O que ela fez? O marido não ficou sabendo. Vai no verso 23 e 24. Vendo, pois, Abigail Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se o seu rosto diante de Davi e inclinou-se à terra. Lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Ela fez tudo com discrição, com sabedoria. Não ficou fazendo pampuda dentro de casa. Está vendo agora o que você fez? Você aprontou isso, agora eu tenho que arrumar. Está vendo agora? Tudo isso está acontecendo por sua culpa. Não, foi discreta. Fez tudo, arrumou tudo e foi atrás de Davi, que era o que ia dar solução para o problema dela, sem o marido saber. Foi uma mulher discreta e sábia. Às vezes há muitas mulheres que são tolas, viu, gente? Muitas mulheres que saem falando e não sabem nem com o que vão falar e como falar. E não resolvem o problema, cavam um buraco ainda maior dentro da sua casa. Então, por favor, seja discreta e sábia e use a estratégia certa. Amém?
Quarta característica de uma mulher virtuosa na vida de Abigail. Ela foi fiel e leal. Fiel e leal. Uma mulher que é fiel e leal ao seu marido, à sua família, por mais insensato, por mais tolo, por mais duro que ele seja, ela não vai expor a sua insensatez, a sua tolice, porque ela crê num Deus que pode fazer infinitamente mais. Abigail tinha alguma culpa da situação toda? Mas o que ela disse para Davi quando ela encontrou com Davi? Que a culpa era dela. Chamou para ela a responsabilidade que era do marido. Porque ela era uma mulher fiel e leal ao seu marido. E Provérbios 31:12 diz assim, que a mulher virtuosa faz o bem e não o mal todos os dias. Gente, isso é um desafio tremendo para a nossa vida, para a minha vida. Porque eu não consigo fazer o bem todos os dias para o meu marido e na minha casa. Tem dia que eu piso na bola, tenho que voltar atrás, pedir perdão, fazer acerto, reconhecer o meu erro. Mas é um desafio para nós mulheres. Uma mulher fiel e leal. Uma mulher que não expõe o seu marido. Abigail podia ter chamado os filhos e dizer assim, vocês estão vendo o pai de vocês? Olha só, que homem imprudente, que homem insensato, que homem tolo. Seu pai só faz besteira nessa vida e põe nós em enrascada. O seu pai só comete atitudes erradas e nós é que estamos sofrendo a consequência. Cuidado, mãe. Deixa eu dizer algo para você. Cuidado com o que você fala e como você fala e para quem você fala a respeito do seu marido. E principalmente para os seus filhos. Sabe por quê? É responsabilidade da mulher firmar a paternidade dos pais aos filhos. Porque isso é questão de identidade. Isso é questão de identidade. Seus filhos não precisam saber das fraquezas do seu marido em tempo algum. Sabe quem precisa saber? O Senhor. Porque os seus filhos não têm poder e autoridade para mudar a vida do seu marido. E tem mulher que usa os filhos para tentar atingir o marido. Tem mulher que põe os filhos contra o pai. Filhas contra o pai. Olha, o dia que você for casar, não escolha um homem igual ao seu pai, viu? Pasmem vocês, gente. Já ouvi muita mulher fazendo isso. Porque seu pai não é nada daquilo que ele parece ser. Você não sabe da missa metade. Cuidado. Cuidado. Você está afirmando a identidade da sua filha. Você pode não concordar com seu marido. Você racha o pau com ele dentro do quarto com a porta fechada. Depois de ter orado e buscado ao Senhor. Mas por os seus filhos, ele é o melhor pai do mundo. Ele é o melhor. Pastora, mas ele não é convertido. Não importa. Deixa eu dizer para vocês. Nabal era convertido? O que a Bíblia diz que ele era? Maligno. Maligno. E Abigail disse lá para Davi, tem misericórdia. A culpa é toda minha. Uma mulher fiel e leal a um homem duro e maligno. Por isso você não tem desculpa. Sabe, quando eu li isso daqui, eu falei assim, Senhor, tem misericórdia de nós. Porque às vezes a gente ouve as mulheres falarem algumas coisas a respeito dos maridos, e eu às vezes tenho vontade de torcer o pescoço de alguns, né? Mas deixa eu dizer algo para vocês. Abigail é um exemplo de mulher virtuosa. Uma mulher que tinha tudo para destruir a sua casa. Para permitir a destruição na sua casa. Mas foi uma mulher que se levantou. Uma mulher que creu na mudança. E depois que Abigail faz isso, Davi ouve Abigail
E Davi muda os seus planos por causa desta mulher. E deixa eu dizer outra coisa para vocês, tremenda. Vocês vão leiam, viu, gente? Leiam, mulheres principalmente. Outra coisa que eu vou dizer para vocês. Deus agiu com a justiça dele a favor da vida de Abigail. Sabe o que aconteceu? Depois que passou tudo, que Abigail resolveu a situação, que havia entrado paz com Davi, Abigail vai a seu marido santo, abençoado, e conta tudo para ele. Sabe o que aconteceu? A Bíblia aqui diz, viu, gente? Vocês vão ler lá depois. Ele teve um troço. Não sei se foi um AVC, se foi um infarto, mas a Bíblia diz que ele ficou 10 dias paralisado e morreu. Não, a justiça não é essa. A justiça não foi essa. Sabe qual foi a justiça? Quando Davi soube que Abigail estava viúva, foi buscá-la para casar-se com ele. E Abigail casa-se com Davi, que ia ser o futuro rei. Essa foi a justiça. Deus muda a história. Deus mudou a história de Abigail. Não estou dizendo que você tem que orar para Deus matar seu marido. Não é essa a justiça. Não é essa a justiça. Mas a justiça é que Deus muda a história. Então, queridas, deixa eu dizer algo para você. Você é importante no segmento da sua casa. Sabe? Às vezes a gente ouve mulheres dizer assim: minha casa não vai bem por causa do meu marido. Não, a sua casa não vai bem por sua causa mesmo. Sua casa não vai bem porque você não acredita no que Deus vai fazer através da sua vida. A sua casa não vai bem porque você não sabe quais são as características que Deus deu para você. Pacificadora, uma mulher sábia, uma mulher influente, uma mulher de atitude. Para de ser a coitadinha. Se levanta. As coisas não vão bem? Se levanta dentro da sua casa. Esteja alerta. Hoje eu disse para o meu marido assim, uma situação que a gente vinha conversando, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Você pode falar o que você quiser, que eu sou chata, que eu pego no pé, mas eu vou ser assim mesmo, porque o diabo não vai prevalecer, não vai te desonrar e não vai acabar com a minha casa. Nessa situação eu vou ser chata mesmo, vou pegar no pé mesmo, e ele sabe do que eu estou falando, e é verdade. Sabe de uma coisa? Você é um radar dentro da sua casa. Você não é um termômetro, porque termômetro só mede a temperatura. Você é um termostato. Termostato estabiliza a temperatura. Se o negócio está pegando fogo, você é a que vai pôr água e vai apaziguar o negócio. Se a coisa está fria, você vai incendiar. É você, mulher, não é o seu marido. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. É sua e minha responsabilidade edificar bem a casa, a nossa casa. Por isso pague preço de oração. Não muda no falar, vai para o altar. Coisas na vida do meu marido que eu falava, não mudava. Não mudava. Falei assim, já sei. Senhor, rompe com os alicerces nessa situação na vida dele. Senhor, destrói, porque não tem jeito, eu falo, mas não muda. Acha que não. Senhor, rompe. E eu orava e Deus fazia. E continua fazendo. E não é só na vida dele, é ele comigo também. Mas, gente, é nós. Viu? Quando não vai bem, o problema está em você. Não está no seu marido. Você é a coluna da sua casa. Se você se colocar neste lugar, se você crer no agir de Deus, se você for essa mulher virtuosa, com características e virtudes de Deus, quero dizer para você uma coisa, sua casa pode não ser perfeita, mas você vai ganhar todas as batalhas. Em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Você não é para falar nada. Ai.
Por que que eu pedi para a Nádia pregar? Tá vendo só o que deu? Fale assim pro seu vizinho: o inimigo está furioso. Ai, Jesus. Senhor, tá muito bom. Mulheres, recebam a palavra que Deus hoje falou com você, viu? Deus não fala com ausentes, Deus fala com presentes. Tá bom. Deixa eu então continuar falando agora aos homens. Ai, que coisa linda. Ai, apertem os cintos aí. Vamos voar. Mônica, põe para mim o slide. Tema que me foi proposto é falar sobre rei, profeta e sacerdote. Embora todos nós saibamos individualizar estas características, rei, na verdade, é aquele homem que tem sempre uma palavra de Deus no coração para a sua casa. Rei, ou melhor, profeta. O rei é aquele que tem direção para a sua casa. Rei é aquele que provê, que dá direção. Profeta é aquele que tem uma palavra. É aquele que busca Deus, é aquele que, no momento de dificuldade, de pressão, Deus fala com ele. E ele reparte aquilo com sua esposa e filhos. Mas eu quero hoje deixar no seu coração aquilo que é fundamental, que é o sacerdócio. O que é um sacerdote segundo o coração de Deus? Esse texto do Apocalipse, você pode ler comigo em voz alta, por favor? Deus estabeleceu este critério. Deus disse assim: olha, ao criar o homem, eu vou criá-lo para que ele exerça esta função. Ele será um sacerdote. Sacerdote não tem nada a ver com o que você tem visto ou ouvido nos nossos dias, ou aquilo que você lê e acrescenta à experiência de homens do passado que a Bíblia fez questão de registrar. O sacerdócio hoje que Deus espera é que você seja um homem que realmente leve a sério a responsabilidade da intercessão, da oração, que ore, que busque a Deus, que seja um homem comprometido com as coisas do Senhor. Não é apenas alguém que frequente culto, que vá a reuniões, que participe de células, que está envolvido em atividades da igreja local. Isto tudo é bom, é importante, é necessário, mas nós não podemos substituir o prioritário. E o prioritário é que o Senhor constituiu, ou seja, estabeleceu que eu e que cada um de vocês exercesse esta função. Tanto é isto uma verdade que não só João, quando escreveu esta escritura lá do Apocalipse, como Pedro reforça este valor, este princípio, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, dizendo que nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Nós somos estas pessoas, pessoal. Nós somos gente que Deus escolheu. Nós somos gente que Deus estabeleceu para se manifestar na vida de cada um de nós e de nossa casa. Agora, prestem muita atenção no slide seguinte que eu quero pôr para você aqui. Olha lá. Sacerdote. Você pode ler comigo? Ponto. É isto aqui. O sacerdote deve ser esta pessoa.
separado por Deus. Para quê? Para viver enclausurado? Não. Para comunicar verdades ao povo. Que povo? Comece pela sua casa. Comece pela sua esposa e filhos. Primeiro a sua família, depois os demais. Se você não exerce o sacerdócio na sua casa, dificilmente você exercerá em outras áreas. Por exemplo, dificilmente um líder de célula vai ver a sua célula frutificar, sem que primeiro ele seja um sacerdote na sua própria casa. Dificilmente as orações deste líder serão ouvidas. Deus não é tolo. Deus se manifesta e age por princípios. Então, o Espírito vem nesta noite esclarecer o meu e o seu entendimento, para que a gente não tome, por vezes, uma palavra isolada e faça dela algo que Deus nunca pediu para que nós a fizéssemos. Na sequência, eu separei uma frase aqui, que eu espero que dê para ler, mas eu venho dizer nesta noite que mesmo que nem todos os homens sejam chamados à paternidade, ou seja, nem todos, ou neste momento, ou no vindouro, poderão ser pais. Há alguns homens estéreis, não podem ter a paternidade, não podem ser pais. Todavia, todo homem cristão é chamado para ser sacerdote. Assim, antes de ser pai, todo homem cristão precisa assumir, aprender e exercitar o seu ministério sacerdotal. Isto é, manifestar com a sua vida a glória e a vontade de Deus para o mundo. Começando por onde? Na sua casa, na sua família. Quando a gente pensa na figura do sacerdote, é isso que a gente pensa. A figura do Velho Testamento. A gente olha para um sacerdote e diz assim: ah, já entendi o que o Valmir está dizendo. Está falando sobre as vestimentas, aquele homem trajado, com coisas que hoje eu não consigo mais vestir. Não é isto. Não é isto. Embora traduza a imagem, aquilo que Deus espera que um homem faça. Por exemplo, ao olhar aqui aquela estola sacerdotal, isto tem uma representatividade espiritual muito significativa. Todo homem casado, que constitui uma família, que tem filhos, este pai agora que se tornou um sacerdote, ele agora é o principal intercessor diante de Deus. E ele deve sempre apresentar a Deus seus filhos. Era exatamente esta a função do sacerdote. Apresentar a nação, as ovelhas da casa de Israel. Orar por eles, interceder por eles. Por isso ele usava aquela indumentária toda, a estola sacerdotal. Depois, você vai ver que na parte dianteira, naquele peitoral, distingue-se ali por algumas pedras, não sei se essa imagem consegue ser assim tão clara, aquelas 12 pedras, que está relacionado com orientar a família sobre a vontade do Senhor. É responsabilidade do homem. Assim como vimos em Abigail, por falta de ter um homem posicionado, ela precisou se levantar. Deus espera que os homens se levantem para dar orientação à sua casa. Sabe por que muitas esposas e filhos estão perdidos, não sabem rumo e direção? Porque os homens são omissos. Porque os homens estão esperando que algo aconteça. E como nem sempre acontece, as mulheres se levantam.
As esposas se levantam. Filhas, muitas vezes, se levantam por ver o comodismo dos pais. Ele torna-se para os filhos uma bússola. Para que serve a bússola? Para dar direção. Pais que não dão direção aos filhos, filhos perecem. Filhos não sabem o que fazer na vida. Não sabem se serão médicos ou engenheiros. Se serão profissionais liberais ou se serão outra coisa. Isto é responsabilidade dos pais. Deus espera que nós, homens, nos levantemos dentro das nossas famílias para exercer esse sacerdócio. E por fim, a túnica de linho que está por detrás desta vestidura está relacionada com a integridade moral e física do homem. Sabe por que muitos filhos se enveredam por caminhos que não aqueles que Deus preparou? Porque os pais e os maridos e homens não são modelo, não são exemplo. Rebaixaram o padrão. Não ensinaram dentro da sua própria casa o que é ser íntegro. O que é viver uma vida íntegra. Integridade é cumprir com as regras que Deus estabeleceu. Quais foram elas? Seja honesto. Pague e não deva nada a ninguém. Tem pais que não têm moral. Tem homens que não têm moral para ensinar filhos, porque são devedores. O sacerdote é aquele que vivia de forma íntegra, vivia em santidade e pureza, sua vida exalava isso. Deus levantou o homem com estas funções, pessoal. O homem não é só para trabalhar, também é. E vocês vão ver aqui, nos próximos 2 slides, e eu já estou encerrando, o que é que aconteceu com o sacerdócio do homem. Por que que hoje vivemos uma das maiores crises existenciais? Por que que há homens que não estão ocupando suas responsabilidades? Qual a razão de tudo isto? O que leva um homem a ser omisso, a não ocupar o seu lugar que Deus preparou? Você vai ver agora. Como a cultura, que é que está escrito ali naquela parte superior, como a cultura afastou o homem da vontade de Deus. Então veja aqui, século 16 e 17, estabeleceu-se o racionalismo e a crise da religião. Como resultado, olha só o que aconteceu na vida do homem: afastamento progressivo do homem do seu papel de líder espiritual. Hoje o homem busca para ocupar esta função. O homem diz assim à sua família: vamos ouvir o que Deus tem para falar para nós através do nosso pastor. Vamos ouvir esse ou aquele líder. Certamente ele deve ter algo para falar a mim e a nós. Quero dizer que não há nada errado em você ouvir o seu pastor, mas Deus espera que você ouça a Deus, homem, e que você tenha uma palavra de Deus para a sua esposa e para os seus filhos. Século 16, 17, entrou na raça humana justamente o que afastou o homem de Deus para aquilo que ele deveria fazer. Ou seja, Deus tinha uma vontade. Deus não mudou de ideia no percurso, mas as coisas foram acontecendo. Século 19, a revolução industrial e urbana, o homem operário, pai ausente. Pai se tornou ausente do lar. Por isso que há muitas mulheres hoje sobrecarregadas. Mães que ocupam o papel de mãe e pai. O afastamento do pai no processo de criação, educação
e espiritualidade dos filhos e da família. Eu não sei aonde nós ouvimos e aprendemos que quem cria e educa os filhos é a mãe, porque não é na Bíblia. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quem deve criar os filhos, quem deve educar os filhos, quem deve orientar os filhos, quem deve formar os filhos é o homem. A mãe, a esposa, é auxiliadora idônea. Quando o homem não ocupa o seu papel, a esposa tem que ocupar. Resultado: nunca se ouviu tanto falar nos nossos dias de mulheres procurando recursos na medicina, porque estão estressadas, estão abatidas fisicamente, porque Deus não criou a mulher para esta função. A mulher é vaso frágil. O homem não é um vaso frágil. O homem foi levantado para ter força. Mas não para por aí. Século 20, tudo isto afastou o homem da função de sacerdote. A revolução sexual, as mudanças culturais e a emancipação feminina. Entraram aborto, pílula, autonomia do corpo. Secularização do casamento. Casamento que era sagrado tornou-se opcional. Hoje celebramos as alianças de um casal que, recém-chegado entre nós, estão na célula de um dos nossos líderes, ouvindo sobre a importância da aliança no casamento. Juntos há alguns anos, filhas, 2, nos procuraram há algum tempo e disseram: queremos regularizar esta situação. Não valorizávamos o casamento. Depois que ouvimos, depois que entendemos, queremos imediatamente corrigir. Foram ao cartório civil, fizeram o que a lei manda, casaram-se no civil e depois chamaram os pastores. E hoje nós abençoamos aquelas alianças. Mas isto entrou na sociedade. Secularização do casamento, divórcio, novos perfis de gênero. Perigoso. Século 21, a cultura pós-moderna e a crise da família. É o que nós estamos vivendo hoje. A banalização do casamento, a união homoafetiva e a crise na família cristã. O homem referência perdeu-se. Sabe aquela, não sei você, mas eu vim de um lar, embora não cristão. Meus pais, depois que eu me converti, há alguns anos, experimentaram Cristo em suas vidas. Mas me lembro muito bem, pastor Wagner, meu pai tinha modelo para oferecer. Modelo de integridade. Meu pai ofereceu isso aos filhos. Meu pai ensinou o que é ser honesto. E meu pai não era cristão, como eu e você somos. Meu pai sempre dizia: filho, nunca deva nada a ninguém. E eu já disse isso aqui inúmeras vezes. Pela misericórdia e bondade de Deus, eu nunca passei um cheque sem fundo. Nunca fui protestado. Nunca. Aprendi isso com o meu pai. Não foi com a Bíblia. Depois a Bíblia só reforçou isto. O que é ser íntegro. Homem referência. Sabe o que os filhos mais procuram na sua e na minha vida?
Eles não querem saber se você vai oferecer a eles todos os benefícios. Os filhos observam e procuram em nós, homens, se nós temos algo de modelo a oferecer. Quando eu me converti, eu ouvia do meu discipulador, pastor José Diniz Mendonça, que ele orava, que ele levantava às 4 horas da manhã, saía para o trabalho às 5, e quando eu, novo convertido, comecei a ouvir aquilo, eu comecei a entender e a desejar isso na minha própria vida. Frequentando a célula deste meu irmão, eu comecei a ouvir os filhos, 4 filhos: Fabiana, Fernando, Simone e Samuel. Todos hoje, com exceção da Fabiana, são pastores da Comunidade da Graça. Todos. Eu ouvia os 4 filhos dizer: inúmeras vezes levantei para ir ao banheiro e encontrei meu pai de joelhos orando na sala. Aquilo chamou tanto a minha atenção, Wagner, que eu disse: é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ser um cristão assim. Não quero ser perfeito, mas eu quero que essas verdades entrem no meu coração e façam parte da minha vida. Aprendi muitas coisas no decorrer dos anos da minha conversão com homens. Aprendi com mulheres, mas aprendi com homens. Homens santos de Deus. Homens finitos e limitados, mas homens que são referência. Homens que eu olho para eles e digo assim: posso imitá-los. Quem é que você imita como homem? Você imita quem? O jogador de futebol? Quem é que você imita? Você tem modelos na sua família? Seus pais, seus avós? Me lembro tão bem, meu avô não se converteu, mas um homem pedreiro, aposentado que era, de uma indústria de tecelagem chamada Santista, nem existe mais isto hoje. Aposentado, construiu casas para todos. Meu pai, o outro genro, construiu casa, moradia, deu o início de vida para minha mãe e para minha tia. Dado momento, já na sua velhice, ele decidiu construir a sua própria casa. Estou falando de um senhor de 70 anos. Comprou um terreno, começou a fundação, trabalhava de dia, saía da tecelagem, ia para o seu terreno com mais um servente e um pedreiro, e começou a construir a sua casa. Nessa época ele morava com os meus pais, e eu admirava o meu avô. Eu dizia: um homem sábio, um homem íntegro, um modelo para mim. Sabe onde eu aprendi sobre construção? Aprendi com meu avô, dentro da minha casa. Alguns modelos que eu trago comigo, que são importantes. Valmir, o que isso tem a ver com o sacerdócio? Tudo a ver. Porque Deus espera, meu irmão, que você se levante como um homem cristão para ocupar a função que Deus lhe deu. Ministério, função pastoral, tudo isto é resultado. Deus não chamou prioritariamente eu para ser pastor. Deus chamou eu para ser um cristão. E como um cristão, eu devo oferecer à minha família e àqueles a quem estão perto de mim um modelo.
Ah, mas isto é só comigo? É só com o Wagner? É com cada um de nós homens. Por isso, esta noite eu fiz questão de deixar a Nádia compartilhar sobre a importância da mulher no contexto da família. E venho finalizar justamente com esta palavra de solicitação, de súplica para você, homem, ocupar a sua função. Não reclame daquilo que você permite. Não vá para a sua casa reclamando de que as coisas não andam bem. Não vá para casa dizendo que a culpa é dos filhos, é da esposa. Traga para si. Diga, é comigo. Deus agora me chama para eu exercer aquilo que sempre foi meu. Eu devo ser um sacerdote da minha família, da minha casa. Seja eu casado, seja eu um solteiro que estando aqui hoje, não tendo os pais convertidos. Não tem os pais convertidos? Moço, levante-se você, como um homem, como um cristão. Deus vai te honrar. Deus vai usar você para alcançar sua família. Foi assim comigo. Os meus pais não eram cristãos, mas Deus me usou, na sua infinita graça e misericórdia. Deus me usou. Já contei para vocês o contexto de onde eu vim. Mas um dado momento a minha mãe começou a observar algo diferente na minha vida. E olha que eu não sou grande coisa não. Se interessou. Um dia ela foi à Comunidade da Graça. Não era nem eu quem estava pregando. Quem estava pregando era o Wagner. Num culto de segunda-feira. Você nem sabe disso, Wagner. Minha mãe ouviu o evangelho pela primeira vez. Saiu daquela reunião, foi para casa, no dia seguinte me ligou. Disse, filho, vem aqui. Preciso falar com você. Filho, eu estou observando você já há algum tempo. Filho, algumas coisas têm me chamado a atenção. Você mudou, filho, nestas e nestas áreas. E naquele encontro, minha mãe recebeu a Cristo. Naquele encontro, minha mãe tornou-se uma mulher de Deus. Morreu servindo a Deus. Minha mãe faleceu servindo a Deus, a igreja, aos irmãos e à família. Não foi diferente com meu pai. Sabe, irmãos, quando nós nos levantamos para exercer o que Deus quer que nós façamos, Deus vai nos honrar. Amém? Quero convidar você a ficar de pé comigo um instante. Quero chamar aqui a pastora Nádia. Fique de pé um instantinho. Eu gostaria muito de ter um tempo de oração por todos vocês, pelas famílias, pelos filhos que estão aqui representando suas famílias. Quantos filhos estão aqui cujos pais não são convertidos? Levante a mão. Filhos que estão aqui cujos pais não são convertidos. Temos algumas pessoas aqui. Nós queremos, eu e a Nádia, orar, porque a mesma graça que um dia alcançou a minha vida, alcançou a minha casa. Isso que você ouviu hoje da Nádia é verdade. Sabe por que Deus tem honrado a minha vida e o meu ministério? Não porque eu seja bom, porque eu não o sou. Mas Deus tem honrado a minha vida, Deus tem honrado a minha casa, Deus tem honrado o ministério que eu exerço na Comunidade da Graça por conta da Nádia. Uma mulher sábia. Sabe dizer não, cuidado, abra seus olhos. Mas mais do que isso que ela falou hoje, que ela tem procurado vivenciar, a Nádia é uma mulher que me estimula porque ela ora. A Nádia é uma mulher de oração.
A Nádia vai para o altar. Quando as coisas não estão bem em casa, porque eu tenho os mesmos problemas que você tem. Quantos têm problemas em casa? Eu também tenho. A Nádia vai para o altar. E sabe, quando eu vejo a Nádia ir para o altar, sabe o que eu faço? Envergonhado, vou junto. Ela sempre vai primeiro. Ela sempre faz isto. Recentemente eu coloquei nas mãos dos líderes um projeto para eu conhecê-los melhor, pedindo a eles que fizessem devocional diária, marido e mulher. Sabe quem é o exemplo na minha casa para fazer isto? A Nádia. Todos os dias ela diz: vamos ter o nosso tempo. Ela ora individualmente, eu oro individualmente, mas a minha esposa, nesse particular, ela me estimula. Nós viemos hoje aqui, não para dizer que somos um casal perfeito, que não temos dificuldade, que não temos lutas. Pelo contrário, se você quer nos conhecer melhor, venha andar comigo. 6 casais andam mais perto de mim: Wagner, Júlio, Ronaldo, Cláudio, Felipe, comigo 6. Esses 5 casais andam comigo, me conhecem, sabem quando eu estou bem, quando eu não estou bem, sabe quando temos divergências. Nós não escondemos nada deles, somos transparentes. Isso tem nos ajudado tanto, porque eles nos amam, eles nos fortalecem, eles nos ensinam. Eu sonho com uma igreja assim, uma igreja responsável. Não acredito no mito do semideus, do todo-poderoso, daquele que vem, fala, as pessoas se arrepiam, saem batendo palma. Menos. Acredito num modelo de que a gente precisa um do outro. Mas olha, a Mônica vai voltar ali ao slide desta série desse domingo. Se você não tem sido uma mulher, como hoje você ouviu, com essas características e outras tantas que a Bíblia reúne para você apreciar e experimentar. Se você, homem, não tem sido este modelo de rei, de profeta e sacerdote, eu quero que, em pé, você coloque as 2 mãos sobre o seu coração. Todos nós. Quero que você curve a sua cabeça e feche seus olhos. E sobre tudo que você ouviu, naquilo que você não tem conseguido exercer, diga com sinceridade ao Senhor que você quer a ajuda dEle. Diga que você precisa experimentar isto na sua própria vida. Vá falando isto agora, aí no seu lugar. Vá falando isto agora aí no seu lugar. Fala: eu quero experimentar isto que eu ouvi dos meus pastores. Quero ser esta mulher sábia, leal, discreta. Quero ser este homem que busca Deus. Quero ser este homem que ouve a Deus. Quero ser este homem referência. Quero ser um homem modelo para a minha casa. Quero ser um modelo para os meus filhos, para a minha esposa. Vá dizendo isto nesta noite. Vai destacando estas verdades que você ouviu no seu coração, dizendo que é isto que você quer, é isto que você precisa, enquanto a pastora Nádia vem e ora por nós nesta noite. Pai, tem misericórdia da nossa vida. Nós fomos instruídos nesta noite pela Tua palavra. E, Senhor, nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa insuficiência, a nossa dependência. Tem misericórdia. Senhor, nós ouvimos que podemos ser melhores. Ouvimos valores do Teu reino, Senhor. Por isso não podemos dizer que não fomos informados, que não tivemos conhecimento. Trabalha na nossa vida.
Trabalha na vida das mulheres nesta comunidade, aquelas que são casadas, as moças, Senhor, aquelas que não têm os maridos, Senhor, mas trabalha, são virtudes que Tu tens para a vida delas, e trabalha no coração dos homens, Senhor, da mesma forma. Pai, faz um milagre na nossa vida. Espírito Santo de Deus, revela esta verdade aos nossos corações. E dá-nos graça para sermos praticantes da Tua palavra, das Tuas verdades, dos valores do Teu reino. Senhor, tem misericórdia. Ajuda-nos. E muda a história da nossa casa. Muda a história da nossa família, Senhor. Tu podes fazer. Tu és o Deus do infinitamente mais. Além daquilo que pedimos ou pensamos, Senhor, nós cremos num Deus que pode fazer infinitamente mais. Não há impossíveis para Ti, Senhor. Opera um milagre nesta noite, na vida destas famílias, na minha casa, Senhor. Opera um milagre e faz com que nós passamos a viver estas verdades todos os dias, Pai. Porque é assim que vamos fazer a diferença nesta terra, Senhor. É assim que vamos influenciar a outros, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Usa a vida destes jovens que não têm os seus pais transformados. Levanta esses jovens, Pai, para serem homens e mulheres de verdade dentro de casa, Senhor. Mostrando as virtudes do Teu reino, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E Satanás, a Ti nós ordenamos. Tu não tens parte com esta obra. Todos os teus intentos, todas as tuas armadilhas, todas as tuas ciladas estão desfeitas no nome do Senhor Jesus. Neste lugar haverá famílias fortes. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tu não tens poder e autoridade. Toda mentira lançada dentro das casas, dentro das famílias, na vida dos maridos, das esposas, dos filhos, estão desfeitos no nome do Senhor Jesus. Nós declaramos que a nossa família é bendita nesta terra e que nada vai impedir o agir de Deus dentro da nossa casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte.